Boa noite, gente bonita! Estamos aqui começando mais um videozinho pra você que tá seguindo a gente nessa série, meu mais, muito obrigado. Chegou, hein? Chegou. Será que é esse aí o caso da galera? Tem o carrinho lá, tá precisando ajeitar, comprar o convite da festa, pagar o concerto, dívida do agiota, aluguel atrasado, pensão, cirurgia da avó. Tá aí. Esse modelinho que eu vou fazer hoje é bem legal. Porque muitas das pessoas às vezes já tem o carro aí, já podem começar hoje mesmo. E muitas das vezes já vai resolver aí 90% do problema de vocês aí, né? Então, vamos lá mais uma vez aí, ó. Tamo com a musiquinha on. Mas olha como que a gente queria tá, né? Ó como a gente queria tá. Chama, fio. Aí, ó. Pam, pam, pam. Mas vamos se conter, tá ótimo. E vamos ver a equipe da edição, o que eles prepararam pra gente. Vamos ver. Nossa senhora, meu Deus. Pega essa equipe da edição que tá trabalhando sem parar dia e noite aí, ó. Hoje eu vou ser mais rápido, eu prometo. Nem que eu tenha que fazer 2 vídeos dessa aula, mas eu vou ser mais rápido. Nosso ponto de análise aí, eu tinha um Mob 2019, quando eu fiz Uber com ele aí, deve ter uns 3 a 4 anos. Foi quando eu quebrei minha primeira vez aí meu bar. Primeira e única, né? Não teve outro não. É o momento e se Deus quiser, a última, hein? A última. E aí depois eu tinha esse Mob aí que era da minha esposa. Eu acabei fazendo Uber com ele e foi para mim foi maravilhoso. Foi a primeira vez que eu recebi o meu primeiro salário. Eu só precisava trabalhar e receber. Chegava no final do dia eu tinha dinheiro, né? Fica a dica pro empresário aí que é normal você trabalhar e levar e depois no final do dia você ter o dinheiro, né? Quem é empresário sabe o que eu tô falando. Pra mim isso nunca tinha acontecido. Meus estágios da faculdade, eu não posso mentir, mas foi muito legal pra mim. Foi um ano muito importante. Foi quando eu parei de fazer, assim, foi obrigado, né? Acabou o dinheiro, acabou o sonho. A gente demora pra poder perceber isso. Mas foi muito importante pra mim, que aí a partir daquele momento ali eu comecei a pescar uma vez por semana, comecei a me ajeitar, comecei a construir os planos, comecei a frequentar, dividir valores com a minha esposa em casa, pô, foi bem legal, bem legal. Pra quem vivia sempre na incerteza, né, um dia ganha, outro dia perde, não que seja uma aposta, né, mas a vida do empresário às vezes ela é uma montanha-russa, e a minha na época ela era. Então, eu fazia aí o Uber com o Mob 2019, o carro fazia 8,3 no litro, IPVA de 4% aí, baratinho, porque o FIP do carro é barato, é um carro de fácil manutenção, sempre você vai achar peça aí, não é tão caro, é pequenininho, então cabe em qualquer lugar. Você desvia das ruas apertadas aí de Ribeirão, só tem um BO. Isso daí é muito ruim, tá? Porque às vezes você pegar 5, 6, 10 corridas, pô, você tem que pegar, tirar o cinto, descer, ir lá, destravar, abrir, voltar, né? Quando você pega alguém que está no mercado, ou alguém que está fazendo um serviço de rodoviária ali, está levando bagagem. Então é difícil. Essa parte de porta-mala aí é muito chato, cara. Porque não dá para o cliente apertar e é desconfortável. Às vezes você para numa avenida movimentada, então parece que não, mas é bem ruim isso pro mob. E no geral é um bom carro. Bom carro porque pequenininho, baratinho, resolvia. Se você estiver precisando comprar um carro para começar na profissão aí, não vai te custar caro, então vale a pena, tá? Então, como vocês já viram muitos vídeos, eu estou trazendo aqui para vocês a planilha de análise e eu vou explicar agora com ela pronta já, beleza? Então ali o carro era o Mob 2019, era um motor 4 cilindros, por isso que ele bebia mais, pode ver que ele bebia mais que o HB20, ele fazia 8,3 esse carro. E em um dia, mais ou menos, eu rodava uns 300 km e voltava com R$ 400. Era a média de faturamento da época que eu fiz. Hoje pode ser que esteja mais, não sei, a menos, também não vou saber te dizer, tá? Então era mais ou menos isso que eu girava, dava quase um tanque aí, combustível de R$ 144, era isso mesmo. Aí aqui a manutenção de 40 mil, porque eu já peguei pneu, correia dentada, tudo que você faz num carro a combustão e dividi que vai vencendo os 40 mil. Então o meu pneu eu trocava 40 mil, correia dentada era 40 mil, então todas essas caras, mais as 4 trocas de óleo, né? Filtro de ar, enfim, tudo aquilo eu já coloquei numa síntese de quanto de revisão que eu gastaria para 1 quilômetro, então por isso que eu consegui chegar em R$ 24 por dia. Mas para a gente ter uma base mesmo, aqui no papel é fácil a gente fazer. Mas se você quiser ter uma ideia por dia aí, o que faz, pô, tira lá, total arrecadado menos combustível. Ia te sobrar ali nesse caso aqui uns R$ 250 mais ou menos, 260. Falou? A desvalorização da FIP do carro aí, eu
até avaliei aqui no Instituto Tabela FIP, e é bem baratinho. Então eu peguei tipo assim, de um 20.19 deu de 44 para 43. De um 21 para um 20 deu de 45 para 44. É barata a FIP do carro, só que tem aquele lance, aquele porém da desvalorização, né? O nosso carro a gente comprou zero na época. Eu devo ter rodado uns 70 mil de Uber com esse carro aí. E eu tinha os quatro cantos do mob batido. Tinha frente, atrás, todos os lados. Todos os lados. Esse aí foi um carro, é o carro que o motoqueiro atravessou o vermelho, eu bati sim. E o cara bate, quando eu olhei pra trás, ele tinha levantado e fugido. Teve um caso de uma moça que tava meio desconcertada no telefone, devia estar triste ali com alguma coisa. E no celular e me fechou assim, bateu no meu carro. Teve um outro caso de um. Eu, eu dando seta pra entrar na rodoviária ali, eu tava estacionando, o cara viu que eu tava estacionando, veio dando ré, bateu, sabe? Então, essas coisas do Uber sempre acontecem, né? Eu lembro que eu vendi no particular, eu demorei uns 3 meses para vender esse carro. A FIP dele devia estar uns 44 na época que eu vendi. Ele saiu por uns 39 para o cliente final e eu peguei uns 37, tá? Isso todo retocadinho. Eu lembro que na última revisão, acho que não sei se ele ficou parado, não sei. Eu tive que trocar o radiador dele, que é de plástico, apodreceu. Tive que trocar, gastei uns 1.200 nessa preparação. Você vai perder um dinheirinho, você vai perder ali, pode botar aí uns 15 mil aí, depois uns 70 mil quilômetros. E se seu carro não estourar um cabeçote, não der um problema de câmbio, embreagem. Esse carro aqui, uma vez fazendo uma curva, eu peguei um buraco numa curva, tive um problema na bandeja, tive que trocar ali na suspensão. E essas coisinhas vão acontecer, mas vamos lá para nossa planilhinha. Então chega aqui, ó, mais ou menos uma média de 213 por dia, já tirando tudo, uma semaninha 1.039, os 7 dias hard, né, que seriam todos os dias da semana, trabalhando 12 horas ali, 1.500. Lembrando que aqui nessa planilha eu não coloquei considerando uma maior taxa de lucro no fim de semana, tá? Eu considerei como se tudo fosse um dia de semana aí, mais ou menos. Mas a média era bem isso, tá? A média do total arrecadado aí, cadê? Eu fiz esses 12 já numa semana de AgriShow. Bem trabalhado ali, pauleira mesmo, antes e depois. Deu uns 12 aí, foi uma semana de AgriShow. Eu já fiz aí. Mas a média naquela época ficava entre 7 mil mês até 8 mil, 9 mil. Esses 8.700 aqui tá cirúrgico, tá? Cirúrgico. Muito importante. Por que eu sempre coloco esses 6 meses e um ano? Cara, esse valor aqui eu gosto de colocar para você, às vezes, você quantificar quanto que você vai ganhar no final de uma parcela. Quanto que você ganharia fazendo. O que você pode se comprometer no final de um ano, né? Tendo um salário desse. Tira para tua casa, sobra quanto? Então é por isso que eu gosto de mostrar sempre esses 6 meses e um ano aqui, para você ter uma ideia, para você começar a brincar com o teu planejamento, certo? Você vai sair do mob, quer entrar num elétrico. Vou sair do elétrico, quero comprar uma placa solar. Quanto que eu consigo de parcela? Pagando as contas da minha casa. Eu queria muito que vocês, além de avaliar o seu salário, né, o que produz, eu queria muito que vocês avaliassem isso também. Para vocês começarem a brincar com as possibilidades, para vocês passarem pela fase. Precisa ser uma fase passageira, que ela sirva de alavanca para vocês alcançarem objetivos maiores. Falou? Óbvio. Quiser ficar como motorista de Uber, perfeitamente. Mas seria muito interessante se você começasse a pensar cada vez mais a longo prazo e cada vez mais pensar em algo que você não precise depender do seu físico estrutural todos os dias da sua vida, tá? É mais nesse sentido. Tirando tudo que a gente tem que tirar aí, a desvalorização da FIP, não é esses 10 aí que vai perder, mas botei só a desvalorização da FIP, coloquei o IPVA, licença, seguro, já te expliquei no vídeo passado a importância de você ter, do aluguel principalmente, só tirei aqui combustível, manutenção, né? Que aqui expliquei a troca de pneu, tá tudo aqui nesse manutenção de 40 mil. Eu fiz um proporcional para 6.400 quilômetros, tá? E aqui a mesma coisa, 38.700, 3.096. Eu cheguei em 3.200 reais, mais ou menos, para cada 40 mil quilômetros. Essa foi a média que eu usei. E aí chegamos nessa média salarial aqui de 4.500 reais. Falou? Como eu prometi, hoje vai ser um vídeo mais curto. Eu vou parar a minha análise aqui agora e vou soltar um vídeo mais no final da semana, a realidade de uma pessoa que já tem um serviço e precisa fazer um extra, ou no fim de semana, ou algumas horas antes do serviço, trabalhando só no filé mignon, eu diria, tá? E aí eu vou expor a realidade dessa pessoa no próximo vídeo. E agora, como de costume, minha oração para você, minhas bênçãos,
queria dizer que a vergonha, por muitas das vezes, ela vai te inibir de diversas conquistas que você poderia ter. Foi uma passagem minha, eu mesmo custei muito a querer fazer isso, tá? Porque simplesmente tinha vergonha. Vergonha por em meio às pessoas da minha faculdade, vergonha em meio à minha família, não sei. Mas foi uma coisa que me barrou muito do meu desenvolvimento pessoal. E eu só queria dizer que nesses momentos de motorista eu aprendi muito, muito, muito com os passageiros, muito com tudo, cara, como ser humano. Eu aprendi muita coisa, eu tive muito tempo para refletir sobre a minha vida, sobre o eu, o que eu vim fazer aqui, né? O que eu preciso fazer. Então eu te afirmo, se hoje vocês estão ouvindo aqui o Marcelão falar com vocês, é porque eu passei por isso. Eu passei, eu refleti, eu aprendi, eu conheci. Eu fui descobrir que eu tinha TDAH por causa do Uber, cara. Porque o Uber me colocou num vídeo de uma pessoa que fazia uma avaliação sobre o que era o TDAH, daí eu fui atrás de um neurologista e descobri que eu sou neurodivergente. E descobri que hoje eu gosto de ler, descobri que hoje estou aqui porque eu gosto de, tô tentando ensinar, tentando ajudar as pessoas. Então, obrigado. Hoje eu tenho muita gratidão a todas essas pedras que eu enfrentei e hoje eu tô dando para vocês aqui bem mastigadinho, um cenário bem real, falou? Então, mais uma vez, obrigado. Essa foi a aberturinha da minha vida dessa semana e vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. Na verdade, já deu. Se você tá aqui, é porque já deu. Vai lá, abaixa e começa que você vai se surpreender. Falou? Obrigado. Boa noite.